Olha, ainda nessa seara das atitudes separatistas aqui, vamos falar com o nosso correspondente em Londres, o Ulisses Neto. O projeto Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, começa a tramitar hoje no Parlamento. O que é que acontece a partir dessa terça-feira por aí, Ulisses? Bom dia. Oi, Edgar, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Morning Show. Os assuntos são muito relacionados, né? Porque a sessão do parlamento para analisar o Brexit, na verdade, para analisar a autorização para a primeira-ministra ir até a União Europeia e acionar o tal do artigo 50 lá do Tratado de Lisboa, que é o artigo que dá início formal à separação, né? A esse divórcio britânico da União Europeia. Então, os parlamentares estão discutindo isso hoje, porque a Suprema Corte aqui do Reino Unido definiu que a primeira-ministra não podia fazer isso sozinha, precisava passar pelo parlamento, e aí hoje começaram as audiências desse projeto dela pedindo autorização do parlamento para começar formalmente o Brexit. Então seria o primeiro passo, né, desse divórcio, o primeiro passo depois do referendo. E a gente lembra que o referendo, ou plebiscito, como preferirem, foi lá no ano passado, né? Em junho do ano passado. Então vejam como as coisas elas caminham dentro de um passo mais lento, porque tem toda a burocracia envolvida e os trâmites, né, o ritual todo legislativo. E aí esse debate começa hoje, vai se estender até amanhã. À noite tem uma votação, para depois, na semana que vem, os parlamentares apresentarem as emendas, e aí, pro final de março, essa é a expectativa da primeira-ministra, ela vai conseguir iniciar a separação formal da União Europeia. E tem a ver com isso que vocês estavam falando também, porque sobre o Donald Trump, presidente norte-americano, porque tem a polêmica muito grande aqui no Reino Unido, do fato da primeira-ministra ter feito a visita ao Donald Trump na semana passada, lá em Washington. Era para ser um ato de prestígio, porque era a primeira chefe de Estado, ou melhor dizendo, chefe de governo internacional a ser recebida pelo Donald Trump, e ela aproveitou para convidá-lo para uma visita de Estado aqui. E a pressão foi... todo aquele protocolo de visitar a rainha e tudo mais. Depois o Donald Trump pegou e anunciou essa restrição para os estrangeiros e virou uma confusão, uma petição pedindo, com mais de 2 milhões de assinaturas, pedindo para que a Theresa May cancele o convite. Já está correndo na internet aqui, e ela está tentando manter a posição dela. Essa sessão de hoje no parlamento está sendo muito discutida também, muito discutido esse convite que ela fez para o Donald Trump, e a população aqui está pressionando para que ela não receba o presidente americano, Edgar. Mas parece que não vai surtir efeito, embora a pressão tenha sido forte, né? Parece que as coisas vão continuar como estão na programação aí protocolar, né? Porque sempre assim, no final das contas, né? Por exemplo, ontem houve uma manifestação, na verdade não uma série de manifestações aqui no Reino Unido contra o Donald Trump, milhares de pessoas nas ruas. Aqui em Londres foi muito grande, nas principais cidades do Reino Unido, e aí muita gente fala, olha, a voz das ruas, a primeira-ministra tem que ouvir. A gente não pode esquecer que, por exemplo, nos idos dos anos 2000, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas, só aqui em Londres também, pedindo para o governo não ir ao Iraque, né, para o governo britânico não se juntar aos Estados Unidos, e o Tony Blair, que era o primeiro-ministro da época, virou as costas e mandou as tropas britânicas do mesmo jeito. Então, no final das contas, tem essa comoção social muito grande, mas não deve mudar nada não, e daqui a pouco, dentro de algumas semanas, o Donald Trump vai ser recebido com toda a pompa prevista em protocolo lá no Palácio de Buckingham. Ok, Ulisses, obrigado pelas suas informações. Um abraço, hein? Valeu, Edgar, um abração, até mais.